Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Pensando Bem, programa que fala sobre comportamento e é uma alegria tê-lo conosco. Nós estaremos numa série falando sobre a pirâmide evolutiva, uma ferramenta muito utilizada na área do coaching há muito tempo, há muitos anos, e ela vem sendo remodelada e você com certeza vai crescer, vai aprender muito nesse estudo, nessa ferramenta importantíssima para o nosso treinamento. Então, pensando nessa linha de ambiente, eu quero deixar para você esse pensamento. O ambiente no meu sentido pessoal, meu ambiente interno, às vezes o meu ambiente externo, quando a pessoa já relaxou, já não consegue mais fazer uma leitura do dress code, que é o código de vestimentas. Já percebeu isso? Às vezes num ambiente onde as pessoas têm uma vestimenta mais formal, e chega alguém totalmente fora daquele ambiente, essa pessoa, com certeza, o ambiente externo dela está mostrando que está ali. A empresa, da mesma forma, às vezes desorganizada, as pessoas são até bacanas, o ambiente é legal, mas fisicamente está desorganizado, obsoleto, etc. E uma empresa organizada, nova, com pessoas em choque, em contenda. Então, só para vocês terem uma ideia dessa introdução, isso é a parte de ambiente. E aí vem o grande entusiasmo, a grande alegria dessa ferramenta que eu tenho de trabalhar com ela, que são subir esses degraus, esses steps. Quando a gente sai do ambiente, quando eu quero mudar o ambiente, quando o meu ambiente não está bom em todos os sentidos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar o meu comportamento. Só tem uma coisa que muda o ambiente: comportamento. Se você tem, por exemplo, aquilo que eu estava falando, se você tem uma loja toda bonita, linda, mas o seu colaborador tem o hábito de colocar o pé na parede, se ele não mudar aquele comportamento, logo, você pode pintar, deixar logo, ela estará suja novamente. Então nós conseguimos mudar o ambiente mudando o comportamento. Isso é muito amplo e digno assim de uma atenção muito grande. Porque, por exemplo, quantas vezes nós encontramos casais que na sociedade você olha e diz, puxa, esse casal é tão querido, ele é tão, mas na casa o ambiente não está bom. Eu atendi um rapaz numa certa ocasião que ele disse assim, eu moro no Vietnã. Quando eu chego na minha casa, eu seguro na maçaneta da porta, eu conto até 10 e entro. E aí começam os tiros, as bombas, que seriam as brigas. E eu fiquei assim muito preocupado com ele. Entendendo esse princípio, eu comecei a analisar comportamento. Falei, vem cá, deixa eu entender o comportamento da sua esposa, deixa eu entender o seu comportamento. E depois de fazer esse diagnóstico, eu percebi que todo aquele ambiente dele poderia ser mudado por ele mesmo. Então eu comecei a treiná-lo em comportamento diferente, sabe? Eu perguntei para ele quantas vezes você elogia sua esposa, quantas vezes você leva flores para ela, quantas vezes você agrada ela, quantas vezes você ajuda ela, e todas as respostas eram não. É óbvio. Então eu quero mudar o ambiente, mudo o comportamento. E nesse exemplo, exatamente o que aconteceu. O rapaz corrigiu o comportamento dele e logo o ambiente mudou. Aconteceu isso também numa consultoria de uma empresa de 3 sócios, onde o sócio majoritário falava assim, minha empresa, cara, eu quero vender minha parte. Não aguento aquela empresa. Eu não converso com os meus sócios e falando mal dos sócios, falando mal. E então eu fiz o diagnóstico, o ambiente estava horrível naquela empresa. Então, vamos trabalhar comportamento. Perguntei para ele
o que ele sabia sobre os sócios. E ele não sabia nada. Eu falei, mas como? Você nunca saiu com eles para jantar, para conversar, para perguntar? Não. O trabalho é estritamente profissional. Você já organizou um café da manhã para eles? Você já fez? Não. Então, o ambiente estava ruim porque o comportamento dele estava ruim. E aí ele mudou o comportamento. 90 dias depois desse processo evolutivo, ele me disse, cara, como está gostosa a minha empresa, como é bom ir trabalhar ali. Então, nós mudamos o ambiente, mudando o comportamento. E nós mudamos o nosso comportamento, só conseguimos mudar, veja aí o degrauzinho, muda o ambiente, mudando o comportamento. Muda o comportamento, capacitando. Então, agora aqui nós temos esse terceiro degrauzinho dessa pirâmide, que é capacitação, conhecimento, estudo, processo, se submeter a um ensinamento. A capacitação, ela é muito importante. Eu falo assim, é difícil você trabalhar, lidar, conviver com pessoas que pensam que sabem tudo. Você conhece alguém assim? Ou sabe tudo? Conhece tudo, já viu tudo, já foi em todos os lugares, E na verdade, esse tipo de pensamento, ele atrapalha o nosso processo evolutivo como ser humano. Eu não acredito na evolução de Darwin, mas eu acredito na nossa evolução como pessoa. Eu não sou hoje o mesmo quando eu tinha 18 anos. A experiência, a escola, a vida, o sofrimento, os nossos erros, os nossos acertos, ele nos ajuda. Agora, quando a pessoa não é ensinável, aí você vai ter uma dificuldade muito grande. Quando a pessoa não é lapidável, a gente que são sinônimos de ser manuseado, né? De ser, às vezes, manipulado mesmo, não uma manipulação maligna, né? Do mal, mas uma manipulação do bem. Você precisa ser lapidável, você precisa ser ensinável. Às vezes, nas minhas palestras, eu brinco perguntando para as pessoas, quantos de vocês são ensináveis? Então, se a pessoa for ensinável, você vai conseguir passar essas técnicas, você vai conseguir ajudar essa pessoa a melhorar, a crescer. Agora, quando a pessoa se fecha no seu mundo, eu sei tudo, isso aí, eu até brinco, quando alguém fala assim, já sei tudo, já vi tudo, eu falo, então pode morrer. Nós não sabemos. E essa ideia de saber tudo talvez seja o maior sinal de ignorância. Quando a gente vê na história da filosofia, os filósofos batendo em cima da busca do conhecimento. Então, uma pessoa, para poder subir, melhorar esses steps, essa evolução, para ela evoluir, para melhorar o ambiente, para melhorar o comportamento, ele precisa, eu preciso, você precisa estar pronto a capacitar. Como que eu capacito? Lendo, ouvindo, às vezes fazendo autocríticas, não para te diminuir, uma autocomiseração, mas fazendo uma autocrítica saudável, de entender o que você está fazendo, a falta da educação. Quando você vê alguém cometendo, jogando um lixo na rua, gritando num ambiente de silêncio, fazendo uma coisa que você olha e diz, gente, essa pessoa não tem educação. Ou seja, ela não foi capacitada, ela não aprendeu. O conhecimento, a capacidade, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós evoluímos como ser humano, menos nós nos derrapamos nessas questões comportamentais. Menos nós sujamos a cidade, menos nós prejudicamos o nosso vizinho. Você já viu aquela pessoa que põe o
o som dele no útil. E o vizinho, que quantas vezes a gente tem notícias disso, né? A pessoa chamar a polícia porque alguém, em algum momento, se achou no direito de estourar o tímpano de todo mundo ali. Ele está feliz, uma visão individualista, né, da sua felicidade. Então, a capacitação, o ensinamento, o aprendizado, conforme nós vamos aprendendo, nós já não nos chocamos mais. Você só se choca quando você se nivela. Se você subir um degrauzinho, crescer um degrauzinho, né? Melhorar seu ambiente, melhorar seu comportamento, começar a estudar, a ler, se autoestudar, se conhecer, perguntar, pedir feedback. O que é feedback? Feedback é realimentar, a raiz, a etimologia da palavra em inglês. É você ouvir alguém, é você estar aberto a críticas. Então nós precisamos capacitar, ler livros bons, assistir coisas que vai acrescentar na nossa vida, né? Eu tenho sido um crítico desse excesso de informações que nós temos vivido nesse tempo, mas são informações, às vezes, inúteis, coisas que nós não vamos usar. As pessoas gastam muito tempo com entretenimento, né, sem produzir alguma coisa. O ideal para nós é sermos produtivos e não ocupados demais, não sobrecarregados, né? Precisa até aliviar a bagagem. Aí tem um livro de um escritor americano que chama Max Lucado, que chama Aliviando a Bagagem. Eu recomendo para vocês esse livro, é um livro maravilhoso. E ele fala sobre isso, sobre o acúmulo que nós vamos fazendo de coisas que nós não usamos durante a nossa vida. Não é só no guarda-roupa, na garagem, não. Na vida, coisas. Então é muito importante, às vezes, fazer essa limpeza, essa reorganização. Eu brinco sempre que precisa tirar, às vezes, algumas coisas velhas para que coisas novas cheguem. E o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, ele ajuda muito nessa evolução aqui. Nós passamos a ter um ambiente saudável, feliz, uma casa tranquila, quando nós nos comportamos também. Eu até brinco quando tenho que ensinar alguém sobre casamento, eu falo que o ideal do casamento é você casar para fazer alguém feliz, né? E isso aí volta para você. Quando você casa para ser feliz, com aquela ideia mitológica, né? Da Disney, do casamento, e para ser feliz, né? E aí o resultado não é positivo. Quando você quer fazer alguém feliz, quando o seu comportamento é bom, normalmente, se tem do outro lado uma pessoa coerente, você vai ter um ambiente pacífico, feliz, tranquilo. Assim nós encerramos essa terceira parte, o terceiro step da nossa pirâmide evolutiva, falando sobre capacitação, capacidade, aprendizado, conhecimento.